Aquele turno começou como qualquer outro. A cidade estava envolta em uma atmosfera quieta, quase serena, e a madrugada parecia ser apenas mais uma rotina a ser cumprida. Minha mente estava no automático enquanto eu fazia os procedimentos habituais. Peguei meu café amargo, verificando mentalmente o que teria pela frente. Algumas patrulhas, checar um ou outro ponto problemático. Nada fora do comum. Mas, por algum motivo, o silêncio da cidade naquela noite parecia mais pesado. Era como se o ar ao meu redor estivesse denso, difícil de respirar. Até o motor da viatura parecia estar funcionando de forma estranha, emitindo um som mais grave do que o usual. Naquele momento, eu não suspeitava de nada. Os turnos noturnos, embora desafiadores, já faziam parte da minha vida há anos. Encarei muitos e sempre existiu algo de tranquilo sobre dirigir pela cidade deserta enquanto a maioria das pessoas dormia. O relógio marcava 23 horas e 45 minutos quando peguei a rota que passava pela região mais isolada da cidade, onde ruas se cruzavam como um labirinto de asfalto mal iluminado e casas antigas que pareciam carregar histórias trancadas em seus porões. Minhas mãos estavam firmes no volante, mas minha cabeça vagava por pensamentos corriqueiros, planos para o fim de semana, talvez um churrasco com os colegas de trabalho, ou apenas descansar após o longo turno. Não havia movimento nas ruas. Nada de pedestres, sem carros, nem mesmo gatos vadios cruzavam meu caminho. Aquela sensação de calmaria, no entanto, foi ficando mais desconfortável a cada minuto. Quando o relógio atingiu meia-noite, um sinal muito baixo no rádio quebrou o silêncio. A estática inicial ecoou pela cabine da viatura, fazendo meus instintos se aguçarem. Ajustei o volume e esperei pela mensagem. Era um chamado. Um chamado que não reconheci de imediato. Código 1013, dizia uma voz distorcida, quase incompreensível. A cada palavra que saía, parecia que a comunicação estava sendo afetada, com falhas e ruídos que deixavam tudo ainda mais sinistro. Essa sensação começou a me incomodar. Levantei o rádio e tentei confirmar a transmissão, repetindo o código para o centro de controle, mas a resposta veio novamente fraca, como se algo estivesse interferindo. Necessidade de assistência. Rua Willow, número 76. A voz falhou de novo. Aquela rua ficava na parte antiga da cidade, onde poucos se aventuravam depois do pôr do sol. Algo sobre aquele lugar não parecia certo desde a primeira vez que ouvi falar dela. Casas abandonadas, moradores que haviam partido sem deixar rastros e, claro, boatos de que coisas estranhas aconteciam naquela área. Peguei o endereço e, sem pensar muito, virei o carro naquela direção. O frio na espinha aumentava à medida que me aproximava. Eu conhecia cada canto dessa cidade e a rua Willow sempre foi um local de histórias sombrias. Os veteranos da força falavam dela com receio, mas para mim eram só contos de bar, lendas urbanas, coisas que a gente ouve, mas nunca acredita de verdade. Enquanto eu dirigia, o silêncio voltava a reinar dentro da viatura. O café, que antes parecia necessário, agora só deixava um gosto amargo na boca. Algo estava fora do lugar. Meu estômago começou a dar voltas. Era como se o tempo tivesse parado e eu estivesse sozinho no meio de um vazio, apenas esperando por algo que não sabia exatamente o que era. Um pensamento me atravessou. E se isso fosse uma armadilha? Um trote? Mas logo afastei essa ideia. Estava acostumado com chamados bizarros, especialmente nas madrugadas. Bandidos sempre criam formas de confundir a polícia. Mesmo assim, à medida que me aproximava da rua Willow, o ambiente parecia mudar. As luzes das ruas se tornaram mais fracas e a vegetação ao redor mais densa. As árvores ao longo da calçada se inclinavam de uma maneira que, sob a luz fraca dos postes, criavam sombras que dançavam como se sussurrassem entre si. Parecia que tudo ao meu redor estava vivo, observando. A temperatura também caiu bruscamente,
Uma brisa gelada entrou pelas frestas da janela e me fez ajustar o casaco. Era como se eu estivesse entrando em outro mundo, um lugar onde as regras que eu conhecia não se aplicavam mais. Finalmente, virei a esquina que levava ao endereço indicado. Lá estava a casa, número 76, uma construção antiga quase caindo aos pedaços, com o portão enferrujado meio aberto, rangendo ao vento. Parei a viatura na frente, desliguei o motor e fiquei ali, parado por alguns segundos, encarando a escuridão que emanava daquela casa. Não havia luzes acesas, nenhuma movimentação. Tudo parecia deserto, mas algo me dizia que eu não estava sozinho. O rádio, antes silencioso, voltou a chiar, mas agora em um tom contínuo, perturbador, como se tentasse me avisar de algo que eu ainda não havia percebido. A casa parecia sugada para um vácuo, envolta em uma escuridão incomum, quase densa. A sensação de abandono era palpável, como se ninguém tivesse pisado ali há décadas. O vento balançava levemente o portão de metal enferrujado, fazendo um som agudo que ecoava pelas ruas vazias. Algo ali definitivamente não estava certo. Eu podia sentir o peso daquela atmosfera estranha, como se algo invisível estivesse observando cada um dos meus movimentos. Desci da viatura e o frio da noite pareceu se intensificar no exato momento em que meus pés tocaram o asfalto. Fechei a porta devagar, mas o som do impacto reverberou como um trovão na quietude. Me aproximei do portão, empurrando-o com cuidado. Ele cedeu com facilidade, rangendo como se estivesse reclamando da minha presença. Quando entrei, cada passo que dava no caminho de pedra parecia mais alto do que o normal, como se a noite estivesse amplificando tudo. A casa era mais assustadora de perto. A pintura descascada, as janelas quebradas e os galhos secos de uma árvore no jardim frontal formavam um cenário digno de pesadelo. E o silêncio. Ah, o silêncio. Ele me incomodava mais do que qualquer coisa. Não era o tipo de silêncio tranquilo, mas sim o tipo que antecede uma tempestade, uma sensação de antecipação, como se algo terrível estivesse para acontecer a qualquer momento. Bati na porta com firmeza, esperando que alguém aparecesse, mas não houve resposta. Toquei a campainha, nenhum som. Apontei a lanterna para o lado, iluminando as janelas sujas e empoeiradas. Tentei espiar por elas, mas só via a escuridão do interior. Nenhum sinal de vida. Aquele chamado pelo rádio começou a me parecer uma grande farsa. Talvez fosse apenas algum moleque pregando uma peça. Mas ainda assim, algo dentro de mim me dizia para não ignorar aquele lugar. Havia algo errado, algo que eu ainda não conseguia entender. Peguei o rádio e tentei confirmar a chamada. Central, aqui é a unidade 417. Cheguei ao local, Rua Willow, número 76. Alguma atualização sobre o 1013? Minha voz soou firme, mas o eco da estática veio como resposta, o que não fez sentido. A recepção deveria estar boa por ali, mas tudo que eu recebia era um zumbido agudo e desconcertante. Insisti mais uma vez. Central, confirma o chamado. Silêncio absoluto. Era como se o rádio tivesse sido completamente engolido pelo vazio. Uma sensação de desconforto começou a rastejar pela minha espinha. Decidi dar a volta pela casa, ver se encontrava outra entrada ou algum sinal de atividade. O caminho lateral estava coberto por ervas daninhas e o solo de terra estava úmido, como se tivesse chovido, mas a noite estava seca. Meu coração começou a acelerar conforme eu avançava. Cada passo era acompanhado de um som estranho, como se algo estivesse se movendo nas sombras ao meu redor. Olhei para trás algumas vezes, mas só via minha própria sombra distorcida pelos feixes de luz da lanterna. Quando cheguei aos fundos, vi uma porta de madeira entreaberta. Parecia que alguém tinha saído às pressas ou talvez a deixado daquele jeito de propósito. Fiquei parado por um momento, encarando aquela entrada, como se ela fosse um portal para algo muito pior do que eu imaginava.
Senti o peso do meu distintivo no peito, lembrando-me do dever, do que me trouxe até ali. Respirei fundo, tentando dissipar a sensação de perigo iminente. Talvez fosse só a minha cabeça pregando peças. Talvez estivesse me deixando levar pelo ambiente. Com a lanterna firme na mão, empurrei a porta lentamente. Ela rangeu alto, como se estivesse resistindo à minha entrada. A casa por dentro era tão desolada quanto por fora, o cheiro de mofo e umidade invadindo minhas narinas. Pisquei os olhos algumas vezes para me ajustar à escuridão. A lanterna iluminava apenas pequenos pedaços do ambiente de cada vez, revelando móveis antigos, cobertos de poeira, cortinas rasgadas e paredes que pareciam estar se desfazendo. Eu me perguntei por um breve instante o que alguém faria morando ali. Quem teria pedido ajuda? A quem eu estava respondendo? A inquietação começou a se transformar em algo mais, uma sensação de que eu estava invadindo um lugar que deveria ter sido esquecido. Chamei em voz alta, na esperança de ouvir uma resposta. Polícia, tem alguém aí? Minha voz reverberou pelas paredes, mas a única resposta foi o eco. Caminhei lentamente pelos corredores, atento a qualquer som, qualquer movimento. Foi então que ouvi um barulho baixo, abafado, como se alguém estivesse gemendo ou sussurrando algo. O som vinha do andar de cima. Meu coração deu um salto no peito. Estava prestes a descobrir o que realmente havia naquela casa. A ideia de voltar para a viatura começou a soar muito tentadora, mas eu sabia que não podia sair dali sem entender o que estava acontecendo. Coloquei a mão na arma, pronto para o que viesse. Subi a escada com cautela, cada degrau rangendo sob o meu peso. A lanterna tremia levemente na minha mão. O som vinha do andar de cima. Meu coração deu um salto no peito. Estava prestes a descobrir o que realmente havia naquela casa. A ideia de voltar para a viatura começou a soar muito tentadora, mas eu sabia que não podia sair dali sem entender o que estava acontecendo. Coloquei a mão na arma, pronto para o que viesse. Subi a escada com cautela, cada degrau rangendo sob o meu peso. A lanterna tremia levemente na minha mão. O som ficou mais claro conforme me aproximava do fim do corredor. O que quer que estivesse naquela casa não estava sozinho. O som que vinha do andar de cima não era natural. Era uma mistura entre um gemido e um sussurro, quase como um lamento. Minhas mãos suavam enquanto eu subia a escada, degrau por degrau. O ranger da madeira velha parecia amplificar o silêncio ao meu redor, deixando o ambiente ainda mais opressor. Cada passo que eu dava parecia me aproximar de algo desconhecido, algo que eu não estava pronto para encontrar. Mas a curiosidade, ou talvez o dever, me puxava para frente. Quando cheguei ao topo da escada, a temperatura caiu drasticamente. A brisa fria passou por mim, como se o ambiente estivesse sendo drenado de vida. Havia um longo corredor à minha frente, mal iluminado pela luz fraca da lanterna. As paredes eram cobertas por um papel de parede descascado, com padrões que pareciam distorcidos à luz trêmula. Era como se os olhos das figuras estampadas me seguissem enquanto eu avançava. O som continuava, mais alto agora, vindo do final do corredor, onde uma porta semi-aberta balançava levemente. O ranger da madeira era cadenciado, como uma batida lenta de um coração. A sensação de que eu não estava sozinho era inescapável. Podia sentir o peso de algo, observando cada movimento meu, algo escondido nas sombras daquela casa antiga. Respirei fundo, tentando manter o foco. Minhas mãos estavam firmes no coldre da arma, mas a lanterna tremia. Não era medo. Era mais como um instinto primitivo me alertando que eu estava prestes a cruzar uma linha que não deveria. Passei por algumas portas fechadas que pareciam sussurrar segredos há muito tempo enterrados. Por um segundo, pensei ter visto algo se mexer na visão periférica, uma sombra deslizando rapidamente ao longo da parede. Virei a lanterna naquela direção, mas só vi a parede suja e o vazio. Era como se aquela casa estivesse viva,
e cada centímetro dela conspirasse contra a minha sanidade. Quando finalmente cheguei à porta de onde vinha o som, parei. Fiquei ali, parado, ouvindo. O som, agora mais claro, era perturbador. Era como se alguém estivesse respirando com dificuldade, ou talvez gemendo de dor. Meu coração acelerou e a dúvida se instalou na minha mente. Eu deveria entrar. Algo me dizia que o que eu encontraria atrás daquela porta não seria normal, mas o protocolo policial e a responsabilidade me obrigavam a verificar. Empurrei a porta com cuidado. Ela se abriu devagar, revelando um quarto pequeno, com mobília velha e um ar carregado de mofo. No centro do quarto, havia uma cama de casal, coberta por lençóis empoeirados e rasgados. O som que eu ouvira vinha debaixo dos lençóis. Estava ali, algo ou alguém, deitado, imóvel. A luz da minha lanterna tremulava enquanto eu apontava para aquela figura coberta. Engoli em seco, me aproximando com cautela. Cada passo que eu dava fazia o chão ranger, como se estivesse reclamando da minha presença. O som se intensificava à medida que eu me aproximava da cama. Puxei o lençol com um movimento rápido, esperando o pior. Mas o que vi não era humano. Era um boneco de madeira, esculpido com detalhes grotescos e uma expressão macabra no rosto. Seus olhos vazios me encaravam com uma espécie de desprezo. Ele estava deitado na cama, coberto até o pescoço, como se alguém tivesse colocado ele ali de propósito, esperando que eu o encontrasse. A sensação de alívio que eu senti ao ver que não havia uma pessoa de verdade rapidamente foi substituída por um desconforto profundo. Afinal, quem colocaria um boneco ali em uma casa abandonada? E por quê? De repente, ouvi um estalo atrás de mim. Virei-me rapidamente, a arma agora sacada e apontada na direção da porta. Mas não havia ninguém. O corredor estava vazio, exceto pela porta que eu havia deixado aberta. Meu coração batia descompassado e o instinto de sobrevivência me dizia para sair dali o mais rápido possível. Porém, eu sabia que não podia simplesmente ignorar aquilo. Algo estava profundamente errado. Tentei mais uma vez usar o rádio. Central, aqui é a unidade 417. Alguém na escuta? Minha voz soava tensa, mas só recebi de volta o mesmo chiado irritante. Respirei fundo, tentando entender o que fazer a seguir. Então, o som voltou. Mas dessa vez, não vinha do quarto. Vinha de algum lugar no andar de baixo. Era um som diferente, como passos arrastados. Meus músculos se tensionaram automaticamente e senti o peso da arma na minha mão aumentar. Voltei ao corredor, cada passo mais rápido, sem perder de vista o caminho de volta à escada. Descer aqueles degraus nunca pareceu tão difícil. A sensação de ser observado se intensificava, como se a casa estivesse apertando suas garras em mim. O som de passos continuava, ecoando pelas paredes, mas agora parecia vir de todos os lados. Enquanto descia a escada com passos apressados, a casa parecia se transformar ao meu redor. O som dos meus próprios pés parecia abafado, como se estivesse caminhando por um túnel, e o som dos passos que ouvia continuava a me perseguir, só que agora mais intensos, mais pesados. Eram passos longos e arrastados, como se algo enorme estivesse se movendo pelos corredores lá embaixo. Algo que eu não podia ver, mas que podia sentir. O ar estava cada vez mais frio, cortando minha pele como uma lâmina invisível. Meu peito estava pesado e o medo que eu vinha tentando ignorar começou a se manifestar de forma física. Cada passo que eu dava parecia puxar mais minha respiração, como se o ar estivesse ficando mais denso, difícil de ser inalado. Cheguei ao fim da escada e antes de virar o corredor em direção à porta da frente, ouvi uma nova série de barulhos, agora vindos da sala de estar. Parecia que algo estava sendo arrastado pelo chão. Meu coração estava batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. A mão que segurava a lanterna começou a tremer e a outra, que empunhava a arma, estava rígida.
como se meu corpo estivesse preparado para lutar ou fugir. Mas eu sabia que fugir não era uma opção. Não poderia deixar aquele mistério sem solução. Eu era um policial. Estava treinado para situações tensas, mas nada no meu treinamento tinha me preparado para aquilo. Com a lanterna apontada à frente, virei o corredor lentamente, mantendo a arma em posição. Os móveis na sala estavam exatamente como eu os havia visto antes, cobertos de poeira, como se ninguém tivesse estado ali por décadas, exceto por uma coisa. O sofá, que antes estava encostado contra a parede, agora estava virado de lado, com marcas de arrasto no chão de madeira. Parecia que alguém o havia movido com força, mas o lugar estava vazio. Senti um arrepio correr pela espinha, mas continuei em frente. Havia algo naquela sala. Eu podia sentir, mesmo sem vê-lo. Cada parte do meu corpo gritava para que eu saísse dali, mas o som, aquele som maldito, não parava. Agora era mais claro. Não eram apenas passos arrastados. Era algo mais, como um arranhar, algo que se esfregava no chão. Quando iluminei a porta da frente, vi que ela estava fechada, como eu havia deixado. Respirei fundo e me aproximei da área perto do sofá. Meu instinto dizia que algo estava ali, escondido. De repente, as luzes da lanterna começaram a piscar. Primeiro de forma intermitente, depois com maior intensidade, até que tudo ficou escuro. O pânico me pegou desprevenido. Fiquei parado no meio da sala, na escuridão total, com apenas a sensação de que algo estava perigosamente perto. Respirei fundo, tentando acalmar os nervos, e dei 2 passos para trás. Quando o barulho começou de novo, parecia que estava bem ao meu lado. A lanterna voltou a acender por um breve segundo, e foi o suficiente para eu ver. Algo estava se movendo na escuridão, contornando a porta da sala. A figura era vaga, com contornos quase irreais. Era alta, muito alta, e se movia de maneira estranhamente fluida, como se deslizasse pelo chão. Não consegui ver o rosto nem detalhes nítidos, mas senti o peso de sua presença quase sufocante. Meus instintos gritaram para eu sair dali, mas minhas pernas pareciam coladas no chão. Um som quebrou o silêncio, uma risada baixa e distorcida. Era como se a própria casa estivesse rindo de mim, zombando de mim. A lanterna piscou mais uma vez, e acordou de novo, mergulhando-me numa escuridão ainda mais profunda. Eu estava completamente imobilizado, tentando manter a arma erguida, mas sem conseguir ver nada. As paredes pareciam se fechar ao meu redor. O som do mundo se arrastando começou a ficar cada vez mais próximo, cada vez mais alto. E então, senti um toque gelado na minha nuca, quase que uma brisa, mas não era bom. Era uma presença, um corpo congelado, um calafrio que correu toda a sala do meu ser. Não sabia se deveria virar ou correr. Meu cérebro lutava contra todas as opções, sem conseguir decidir o que fazer. Foi então que a risada voltou, mais forte, reverberando pelas paredes como se estivesse vindo de todos os lados ao mesmo tempo. A porta da frente se abriu com um estouro. A lanterna voltou a funcionar, iluminando o corredor que dava para fora. O vento da noite entrou com força, balançando as cortinas e espalhando a claridade. Meus pés finalmente se moveram, quase por instinto, e começaram a correr em direção à saída. Mas assim que dei o primeiro passo, senti algo agarrar meu braço. Era um pouco frio, mas não era nada. Então eu soltei, mas o aperto era forte. Meu coração parecia que ia explodir, e o único pensamento na minha mente era sair dali o mais rápido possível. O aperto em meu braço foi como gelo. Não era apenas a sensação física, era como se algo estivesse sugando a vida de mim, drenando minha energia, minha vontade de reagir. Meu corpo ficou rígido e por um segundo tive certeza de que seria puxado de volta para dentro da casa, para nunca mais sair. Tentei me mexer, mas o medo havia tomado conta de cada parte do meu ser. Era como se minha mente gritasse para correr, mas minhas pernas não obedecessem. Eu estava preso.
Com um esforço quase sobre-humano, me forcei a olhar para baixo, para o lugar onde senti o toque. A lanterna ainda tremulava, mas consegui enxergar o suficiente. Um braço pálido, esquelético, com dedos longos e deformados, envoltos em sombras, me segurava. Aquilo não era humano. Não podia ser. A pele parecia podre e as unhas eram afiadas, quase como garras. Eu puxei o braço com toda a força que tinha, tentando me soltar, mas o aperto só ficou mais forte. Senti a pressão nos meus ossos e o pânico subiu pela minha garganta como ácido. De repente, a risada distorcida voltou, ecoando pela sala, seguida de um sussurro incompreensível. Não conseguia entender as palavras, mas era como se fossem diretamente para minha mente, brincando com meus sentidos. Era uma voz feminina, fria, envolta em desprezo, como se eu fosse apenas um joguete em suas mãos. Sem outra opção, levantei a arma com a outra mão e atirei. O som do disparo ecoou alto, mas não teve o efeito que eu esperava. A figura não soltou meu braço. Pelo contrário, o aperto ficou ainda mais forte, quase quebrando meus ossos. Olhei ao redor, procurando desesperadamente uma saída, qualquer coisa que me ajudasse a escapar daquele pesadelo. A porta estava aberta, a poucos metros de mim, mas parecia estar a quilômetros de distância. Foi então que vi algo se mexer pelo canto do olho. Na escuridão, uma forma começou a tomar forma. A figura que eu havia vislumbrado antes agora estava mais clara. Era alta, magra e usava o que parecia ser um vestido rasgado, flutuando ao redor de seu corpo como se estivesse submersa em água. Seus olhos, ou melhor, os buracos onde deveriam estar os olhos, estavam vazios, mas ainda assim fixos em mim. A lanterna piscou de novo e por um breve segundo vi seu rosto distorcido, com um sorriso largo e grotesco. Aquela coisa estava rindo de mim, zombando do meu desespero. Me deixe ir, murmurei entre os dentes trincados, tentando manter algum controle sobre o meu corpo. Mas a risada continuou, agora mais alta, mais insana. O som enchia meus ouvidos, misturado com o chiado agudo que vinha do rádio. Cada segundo naquela casa parecia me consumir. E eu podia sentir minha sanidade escapando aos poucos. Com um último esforço, puxei meu braço com todas as minhas forças e, para minha surpresa, o aperto afrouxou. Cambaleei para trás, quase caindo. A figura se afastou, deslizando de volta para as sombras, mas a risada continuava, reverberando nas paredes como se ela estivesse por toda parte ao mesmo tempo. Corri para a porta sem olhar para trás. Meu coração batia tão forte que eu sentia que ele poderia explodir a qualquer momento. O corredor parecia mais longo agora, mas eu não parava. Cada passo me aproximava da saída. E eu sabia que se eu parasse, se hesitasse por um segundo, aquela coisa me pegaria de novo. Quando finalmente atravessei a porta, uma onda de ar frio me envolveu. A sensação de estar do lado de fora, longe daquela casa, deveria ter me trazido alívio, mas não trouxe. A risada havia parado, mas o silêncio que veio em seguida era ainda mais opressor. O vento soprava forte, balançando as árvores ao redor, e as luzes da rua piscavam fracamente, como se estivessem prestes a se apagar. Olhei para a casa por um instante, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nada fazia sentido. Aquela coisa, seja lá o que fosse, ainda estava lá dentro. Eu podia sentir. E pior, eu sabia que ela não iria simplesmente ficar lá, quieta. Aquilo estava esperando por outra pessoa, ou talvez por mim, para voltar. O rádio finalmente voltou à vida, em um estado. Unidade 417, onde você está? Perda de sinal, repita, onde está? A voz da central era um som familiar e por um breve momento me trouxe de volta à realidade. Respirei fundo, tentando organizar meus pensamentos, mas meu corpo ainda estava em estado de choque. Olhei para meu braço, onde as marcas do corpo ainda eram visíveis, profundas, quase como queimaduras. Central, eu, hesitante.
Como poderia falar sobre o que vi sem parecer louco? Unidade 417, repita. Está tudo bem? Precisa de reforços? Negativo, central, mente, ainda sem tirar os olhos da casa. Está tudo sob controle. As palavras saíram com dificuldade, porque eu sabia que nada estava sob controle. Algo havia acontecido naquela casa.